Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões com sabedoria. Hoje vou resolver com você todas as questões da prova do concurso para contador do município de Santo André, uma prova elaborada pela banca VUNESP. É uma prova que realmente dá um certo trabalho, tá? Cada questão aborda mais de um conteúdo, isso é uma prática comum na VUNESP. Agora, a prova foi caprichada. Ela é uma prova que a gente demora aí mais de 5 minutos por questão. Então, quanto mais repertório você tiver na resolução de problemas, melhor, porque assim você consegue resolver mais rápido. Eu vou resolver de uma maneira, não significa que seja mais fácil, não significa que seja mais correta, digamos assim. Não, eu vou resolver de um jeito e você pode enxergar de outra maneira. Se você enxergou uma outra solução, ótimo, resolva da sua maneira, mas não esquece de conferir o gabarito. Por fim, minha sugestão é que você pegue um caderno para acompanhar a resolução junto comigo. Pare o vídeo e faça os cálculos. Pare o vídeo e faça o próximo passo, né? Vamos trabalhar junto, vamos resolver juntos essas questões. Primeira questão. Uma empresa tem certo número de departamentos e todos os funcionários da empresa participaram uma única vez de uma palestra sobre primeiros socorros. Essa palestra foi oferecida 5 vezes e na primeira participaram 11 funcionários de cada departamento. A segunda contou com a presença de 9 funcionários de cada departamento e a terceira com 15 funcionários de cada departamento. Na quarta palestra, de metade dos departamentos, foram 8 funcionários e da outra metade, 7 funcionários. A quinta palestra contou com a presença de todos os funcionários que ainda não tinham participado, um total de 175. Se a primeira palestra teve 21 a menos que a última, o total de funcionários dessa empresa é. Bom, nós não sabemos quantos departamentos tem essa empresa. Então, eu vou dizer que essa empresa tem X departamentos, tá? Eu não sei quantos são. Essa palestra foi oferecida 5 vezes e na primeira apresentação, na primeira palestra... deixa eu trocar aqui a caneta, vou deixar mais grossa um pouquinho, fica melhor para leitura, né? Não sei se tá bom. Bom, então na primeira apresentação, na primeira palestra, foram 11 funcionários de cada departamento. Então, 11 do primeiro departamento, 11 do segundo, 11 do terceiro, mas eu não sei quantos são. Entendeu? E eu não posso ficar escrevendo 11, porque eu não sei quantas vezes eu tenho que escrever. Mas se eu tivesse um departamento, seriam 11. 2 departamentos, seriam 22. 3 departamentos, 33. E 4 departamentos, 44. Reparou que eu multipliquei pela quantidade de departamentos? Então, se eu tenho X departamentos, porque eu não sei a quantidade, então eu vou chamar de X. Se eu tenho X departamentos, quantos funcionários que foram? 11 para cada um. Então, foram 11 X funcionários. Já na segunda palestra, de acordo com o enunciado, foram 9 para cada departamento. Então, foram 9 X funcionários, 9 vezes X. Né? Na terceira, foram 15 de cada um. Então, até aí, só repetiu o raciocínio. E trocou as quantidades. 15 vezes X, 15X. Quarta palestra. Metade dos departamentos. Então, X sobre 2. Para metade dos departamentos, foram 8 funcionários. Então, na quarta, eu tenho metade dos departamentos, foram 8 funcionários. Então, eu vou multiplicar 8 vezes X sobre 2. E para facilitar o meu trabalho, 8x sobre 2 é a mesma coisa que 4x. Como que eu sei disso? Se você não sabe, foi isso aqui que eu fiz, ó. 8 vezes x, 8x. E 1 vezes 2, 2. Aí ficou 8 sobre 2, que é igual a 4x.
E para a outra metade era 7 funcionários, né? Então, isso aqui mais 7x sobre 2. Então, é 4x mais esse aqui no quarto. E na quinta apresentação, na quinta palestra, foram 175 pessoas. Então, tá aí, primeira parte. Agora eu sei que na primeira apresentação foram 21 funcionários a menos que a última. Então, na primeira, foi esse aqui. E segundo o enunciado, ele está dizendo que foram 21 funcionários a menos que a última. A última tem quanto? 175. Então, o que eu posso escrever? Que a primeira apresentação é igual à última menos 21. Então, 11x é igual a 175 menos 21, que é 154. Agora, como é que eu faço para achar o x? Eu divido tudo por 11, tá? Se eu dividir por 11, vai ficar 154 por 11, que vai dar 14. O que significa 14? A quantidade de departamentos. Eu vou anotar aqui para que não haja dúvida, tá? Quantidade de departamentos, 14. Agora, o que o enunciado pede? Total de funcionários. Quantos funcionários que foram na primeira? Vou anotar aqui do lado. Na primeira, 11 vezes 14. Então, isso aqui dá 154. Na primeira. Na segunda, vai ser 9 vezes x. Então, é 9 vezes 14. E 9 vezes 14 dá 126. E na terceira? 15 vezes 14. E 15 vezes 14 vai dar 210. Na quarta, a quarta, ela tem dois grupos. Ela tem 4x e tem 7x sobre 2. Então, 4x é 4 vezes 14. Então, é 56. Mais 7x sobre 2 é 7 vezes 14 e divide o resultado por 2. Então, aqui vai dar 49. E aí, então, é 56 mais 49. E isso vai dar 105 funcionários. 105. E a quinta apresentação? 175 pessoas. Esse dado estava no enunciado, né? De graça. 175. Então, juntando tudo, a quantidade de pessoas, 770 pessoas. Ok? Dúvidas? Vamos lá. Tem dúvida aqui nessa questão? Pode comentar à vontade, tá? Mas, se a tua dúvida foi na montagem, nessa parte que eu escrevi em vermelho, minha sugestão é que você reforce o estudo sobre equação. Se por um acaso a tua dúvida foi na operação com fração, ali onde entrou 8x sobre 2, revise operações com fração, tá? E essa parte azul também é resolução de equação, ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Essa é uma questão que eu anotei ali, que ela trabalha medidas de tempo. Ela é resolução de problemas, como todas as outras, mas não tem um conteúdo específico, não trabalha área, não trabalha sistema de equação. Ela é diferente assim, mas ela cobra medidas de tempo. Então, antes de continuar e partir para a resolução, eu só queria anotar uma coisinha importante.
Medida de tempo, nós vamos a hora, minuto e segundo. E você precisa saber que em 1 hora nós temos 60 minutos e que em 1 minuto nós temos 60 segundos. E que em 1 hora nós temos 3.600 segundos. Preciso decorar? Não. Possivelmente você sabe os 2 primeiros. Mas aí eu calculo quantos segundos tem em 1 hora, em 1 minuto, e depois eu multiplico por 60 para achar da hora. Então fica 60 vezes 60. Então por isso 3.600, tá? Essas informações, elas não estão no enunciado, mas o elaborador supõe que você é um conhecimento, você tem que saber disso, tá? Vamos ler o enunciado e ver como é que a gente vai resolver essa questão. O fluxo de veículos de certo trecho de uma via é controlado por 2 semáforos que possuem apenas a luz verde, indicando a passagem que está liberada, e uma luz vermelha, que indica a proibição. Um desses semáforos fica com a luz verde por 1 minuto e 10 segundos. O outro por 2 minutos e 30 segundos. E passam ao fim de cada fase para uma fase vermelha e fica 50 segundos na fase vermelha, passando em seguida para a fase verde. Considerando que às 0 horas de um certo dia, os 2 semáforos iniciaram a liberação de passagem, nesse dia, o último momento em que esses semáforos iniciaram a fase vermelha foi. Eu vou fazer um desenho aqui, só para ver se a gente está na mesma sintonia, tá? Então, eu tenho, fica verde, fica vermelho, fica verde, fica vermelho e assim vai ao longo do dia. O primeiro, ele vai ficar verde por 1 minuto e 10. Então, mudou para verde, ele fica 1 e 10. Mudou para vermelho, ele fica 50 segundos. Muda para verde, ele fica 1 e 10. E assim segue. Já o outro, ele vai ficar verde, mas em vez de 1 e 10, ele fica verde por 2 e 30. Fica vermelho por 50, mas fica verde por 2 e 30. De acordo com o enunciado, num determinado momento, os 2 estavam verdes. Mas a partir daí, já ficou cada um de um jeito, porque um vai ficar só 1 e 10 no verde, e o outro fica 2 e 30. Então, quando um já trocou para o vermelho, o outro ainda está no verde, e assim vai ao longo do dia. Mas, de repente, eu posso afirmar para você que os 2 estarão verdes. E daqui para frente fica tudo diferente de novo. Mais tarde, os 2 vão ficar verdes. E daqui para frente fica tudo diferente, tá? Até que os 2 fiquem verdes de novo. Uma última informação. Em 1 minuto e 10 segundos, eu estou trabalhando com 2 unidades, minuto e segundo. E é mais fácil para a gente trabalhar só com segundo, tá? Então, eu vou deixar aqui 50 segundos, esse 1 e 10 eu vou deixar tudo em segundo e o 2 e 30 também tudo em segundo, tá? Então, o que a gente viu até aqui? Como é que passa de hora para minuto, de minuto para segundo, que é esse quadro vermelho que eu vou deixar aqui. E o esquema, como é que funciona? Verde fica um tempo, vermelho fica um tempo, verde fica um tempo. E eu já disse que de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando vai ficar tudo verde ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou apagar isso aqui porque eu não vou precisar desse desenho, mas se precisar, a gente faz de novo o desenho aí durante a explicação. Mas a princípio eu não vou precisar. Então, agora eu vou pensar que eu tenho um semáforo que eu vou chamar de meu semáforo A. Esse semáforo A, ele fica verde por um tempo,
vermelho por um tempo. Eu quero esse tempo em segundos porque é mais fácil para a gente trabalhar. Quanto é 1 minuto e 10 segundos em segundo? 1 minuto são 60 segundos. E 10 segundos, então ele fica verde por 70 segundos. Vou pôr o risquinho aqui para a gente saber. Já vermelho, ele fica por 50 segundos. De quanto em quanto tempo esse semáforo reinicia seu ciclo? O ciclo dele para mim é verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. De quanto em quanto tempo ele começa de novo esse ciclo, né? É a cada 120 segundos. De 120 em 120, ele acende a luz verde, ok? Vou deixar aqui. Agora eu vou pensar no semáforo B. Semáforo B. Quanto tempo ele fica verde? 2,30. 2,30 em segundos são quantos? 2 minutos vai dar 120 segundos. Mais 30 segundos. Então, ele fica verde por 150 segundos. E ele fica vermelho por 50 segundos. Então, o ciclo desse B é 200 segundos. Ou seja, a cada 200 segundos, eles ficam verdes os dois, ok? Um 120 e o outro 200. Agora, eu vou querer descobrir de quanto em quanto tempo os dois ficam verdes. Por que eu tô falando isso? Porque o enunciado me disse que meia-noite, às 0 horas de certo dia, os dois ficaram verdes. Então, liguei os dois verdes. Daí um mudou para o vermelho, o outro ainda estava no verde, que mudou para o vermelho, e assim foi. Mas eu já disse, na hora que eu desenhei o esquema, que de vez em quando fica tudo verde. Então, de quanto em quanto tempo fica tudo verde? Para a gente descobrir isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, 120 e 200. Eu já vou fazer a conta. Na prática, isso aqui vai me dizer de quanto em quanto tempo para os dois ficarem na cor verde, tá? Um fica a cada 120, o outro fica a cada 200. Então, como é que eu faço para descobrir o tempo que os dois vão ficar verdes? Ótimo, MMC. Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar. A gente escreve 120, 200 e divide pelos números primos em ordem crescente. Eu não sei mais quais são. Decora aí, 2, 3, 5, 7. Nós vamos usar esses e 99% dos casos vai dar. Vou dividir por 2. Os 120 divididos por 2 vai dar 6. E o 200 divididos por 2 vai dar 100. Opa, 6 não, 60. Agora eu divido por 2 de novo. Vai dar 30. E 100 por 2, 50. Agora eu vou dividir por 2 de novo. Vai dar 15 e 25. Agora não dá mais por 2. Então, eu vou dividir por 3. Vai dar 5 e o 25 não dá. Agora não dá por 3, então por 5. Então, eu fui dividindo pelos números primos em ordem crescente. Vai dar 1 e vai dar 5, divido por 5, vai dar 1. Agora, eu vou multiplicar todos esses números e eu encontro o tempo que demora para os dois ficarem verdes ao mesmo tempo. E esse tempo é 600. Então, o que eu descobri até o momento? Que eu tenho um verdinho. Os dois ficaram verdes, né? Aí vai passar um determinado tempo. Um ficou vermelho. O outro só vai ficar vermelho com o tempo um pouquinho maior, porque ele demora mais, daí que ele fica vermelho, né? Eu já sei que
de repente, os dois ficam verdes. E quanto tempo se passou até que os dois ficassem verdes? 600 segundos. E daí, mais um ciclo de 600, e eu sei o que aconteceu? Os dois ficaram verdes. E com isso, eu descubro que, ao longo desse dia, lembra que aqui era 0 hora da manhã? Eu vou de 600 e 600. E eu te garanto que quando chegar aqui, 23, 59 e 59, os dois estarão vermelhos. E eles vão mudar para verde a 0 hora. Vou repetir. De acordo com o enunciado, era meia-noite quando esses dois ficaram verdes. Eu descobri, por causa desses 600, que a cada 600 segundos eles ficam verdes. Então, fiz uma conta aqui que eu já conto qual é, e eu descobri que às 23 e 59 e 59 eles estavam com vermelho. Mas eu descobri isso porque quando der meia-noite de novo, os dois vão mudar para verde. Se meia-noite os dois vão mudar para verde, um segundinho antes, que cor que eles estão? Vermelho. E 2 segundinhos antes, que cor que eles estão? Vermelho. E 3 segundinhos antes, que cor que eles estão? Vermelho. Agora, 50 segundos antes, que cor que eles estão? Vermelho? Porque ele fica vermelho por 50 segundos, né? Então, ali nos 50 segundos, ali quando tá faltando 50 segundos para meia-noite, eles ainda estão vermelhos. E como que é 50 segundos, faltando 50 segundos para meia-noite? Que horas são? 23 e 59 e 50 não, falta 50. Então, no 10. O que aconteceu nesse horário? Os dois ficaram vermelhos. Aí vai passar 50 segundos e vai dar qual horário? Meia-noite. E eu sei que meia-noite eles vão se transformar em verde. Então agora, não era para voltar. Eu vou voltar aqui no enunciado só para você ver a pergunta. Considerando que é 0 hora de certo dia, os dois semáforos iniciaram a liberação de passagem, nesse dia, o último momento em que eles iniciaram a fase vermelha foi... que horas que eles ficaram vermelhos? 23, 59 e 10. Então, a resposta é 23, 59 e 10. Você pode ter uma dúvida de uma coisa que eu não respondi. Como que eu sei que a meia-noite vai mudar para verde de novo? Como é que eu sei, né? Então, veja, a gente estava aqui, estávamos falando que meia-noite ele ficou 00. E eu falei que a cada 600 segundos os dois iniciavam verde. Mais 600 segundos. Mais 600 segundos. E assim eu fiz durante o dia inteiro. Certo? E aí eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes eu fiz isso até completar um dia? Um dia tem 24 horas. Eu queria saber quantas vezes isso vai acontecer ao longo do dia. Que conta eu fiz? Eu transformei 24 horas em segundos. Então, 24 horas tem 86.400 segundos. Da onde que veio essa informação? Daquele quadro vermelho ali, ó. 1 hora tem 60 minutos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. 24 horas, eu multipliquei por 24.
Então, 24 horas tem tudo isso de segundo. 86.400. Aí, eu peguei essa quantidade de segundos e dividi por 600. E descobri que dá exatamente 144 vezes ao longo do dia. Fecha certinho meia-noite. Por isso que eu sei que meia-noite vai ficar verde de novo, tá? Então eu descobri quantas vezes vai acontecer esse ciclo aqui de 600. E descobri que o último ciclo fecha exatamente meia-noite. Meia-noite eles vão ficar verde. Opa, se meia-noite eles vão ficar verde, é porque 50 segundos atrás eles estavam mudando para o vermelho. E como que eu faço para voltar para o vermelho? 50 segundos atrás de meia-noite. Foi isso. Tá bom? Próxima questão. Essa é uma questão que aborda porcentagem e equação do primeiro grau. 2 conteúdos super frequentes nas provas da VUNESP. Então vamos lá, uma questão um tanto trabalhosa também. O Tour de France é uma competição anual de ciclismo realizada na França. Considerando um grupo de 500 ciclistas, no fim de 2018, alguns já tinham participado uma única vez do Tour de France e os demais nunca participaram. No fim de 2021, entre os que já tinham participado até o fim de 2018, 20% participaram mais 2 vezes. 35% participaram mais uma vez e os demais não voltaram a participar. Considerando os que nunca tinham participado até o fim de 2018, 30% participaram uma primeira e única vez. 25% participaram em 2019 e 2020 e os demais continuaram sem participar. Se no fim de 2021 a soma de todas as participações no Tour feitas por esses ciclistas era igual a 555, o número desses ciclistas que já tinham participado do Tour até o final de 2018 era. Veja, em 2018 tinha pessoas que participaram e que não participaram. 2019 teve competição de novo. 2020 não teve. Teve 2019 e 2020, né? Teve competição de novo em 2021. E ele vai misturando as informações que algumas pessoas voltaram a participar e outras não voltaram a participar. Então eu vou anotar aqui primeiro 2018, 2019 e depois 2021, que são as informações que a gente tem. Repare que o enunciado dessas informações meio que fora de ordem, tá? Mas nós vamos anotar na ordem. Em 2018, eu tinha um grupo de 500 ciclistas e alguns participaram. Então eu vou dizer o seguinte: quem participou? Vou chamar de X. E quem nunca participou? Se quem participou é X, quem nunca participou é 500 menos X. Tudo bem até aqui? Eu tenho um total de 500. Algumas pessoas participaram, então eu chamei de X. E quem nunca participou? 500 menos aqueles que participaram. 500 menos X. Esses são os dados de 2018. Agora vamos a 2019. O que diz de 2019? Que 30 pessoas participaram uma vez. Não é isso? Então, 2019, 2020, eu tenho 30 participantes participaram uma vez, 25% participaram 2 vezes e os demais sem participar. Então, aqui eu tenho alguns que não participaram, que não vai me interessar muito, mas eu posso dizer o seguinte: quem participou uma vez? 30. Quem participou 2 vezes?
Como é que eu chego nessas 2 vezes? Ele fala o seguinte, ó. Considerando os que nunca tinham participado até o fim de 2018. Quem nunca participou em 2018? 500 menos X. Então, considerando esse grupo de pessoas, 25% participaram em 2019 e 2020. Então, eles participaram 2 vezes. E qual é essa quantidade? É 25% daquele número lá. 500 menos X. E como que eu faço essa conta? Eu vou fazer, porque eu vou precisar desse valor daqui a pouco. Vou fazer assim, ó. É 0,25 vezes 500 e 0,25 vezes menos X. Então, quem participou 2 vezes vai ser 125 menos 0,25x. Então, ó, 1 vez 30 e 2 vezes é esse valor aqui, ó. Quem participou 2 vezes? Esse número aqui. E claro que tem uns que não participaram, mas eu não vou calcular esses que não participaram, porque o enunciado já me fala quem participou. Por isso que eu não vou calcular quem não participou, tá? Agora vamos a 2021. 2021 a informação tá antes, tá? Porque o enunciado fez bagunça. Entre os que já tinham participado até o fim de 2018, de quem já tinha participado, então ele tá falando de X, ele vai dizer que 20% participaram 2 vezes. Então, aqui eu tenho uma galerinha que participou 2 vezes. E o enunciado diz que é 20%. 20% de quanto? De quem tinha participado. Quem tinha participado é X. Então, é 0,20 de X. E tem também uma informação que 35% participaram mais uma vez. E os demais não voltaram a participar. Então, 20% desses aqui participaram 2 vezes, mas tem uma galerinha que participou 1 vez, que é 35%. Então, 0,35 de X. Mas essa turma aqui é a turma que participou 1 vez. Então, em 2018, eu tenho quem participou e quem não participou. 2019, quem participou 1 vez, quem participou 2, quem participou 2 vezes em 2021 e quem participou 1 vez em 2021. E o que o enunciado quer saber? Se no fim de 2021, a soma de todas as participações era igual a 555, o número desses ciclistas que já tinham participado do Tour no final de 2018. Então, vamos lá. Quem participou? Em 2018, quantos? X. Vou somar as participações. Em 2019, essa turminha ali, aqueles 30 participaram 1 vez. Então, eu vou escrever 30. Mais. E aquela turminha ali de baixo participou quantas vezes? 2 vezes. Então, na hora que eu colocar lá, eu vou multiplicar por 2. Porque eu estou somando a quantidade de participações. Essa turminha participou 2 vezes. Então, vai ficar 250 menos 0,5x. Tá? Porque eles participaram 2 vezes. Agora, em 2021, tem uma turminha ali, o 0,20x, participou 2 vezes. Então, 2 vezes 0,40x. E tem mais um povo que participou 1 vez, 0,35. Então, esse aqui eu também multipliquei por 2. Bom, se eu somar todas as participações, tem que dar quanto? 555 participações.
Bom, agora é só resolver isso aqui e achar o valor de x. X é a quantidade de pessoas que participaram em 2018. Então, vamos lá. Eu tenho, ó, x aqui, x aqui, x aqui. Opa, esse 0,35 faltou x, ó. E 0,35x. Juntando tudo isso, eu tenho 1,25x. Do lado de lá, tenho 555 menos 250 menos 30. Então, 1,25 igual 555 menos 280. Isso dá 275. Como é que eu acho x? Divido por 1,25. 220. O que significa 220? Quantidade de pessoas que participaram em 2018. Quantidade de pessoas de 2018. 220, portanto, C. Agora a gente tem aqui um dos conteúdos prediletos da VUNESP. Razão e proporção, tá? E nós vamos cair num sistema de equações. Então, para você acompanhar, você precisa saber resolver um sistema de equações por substituição, que é o que eu vou fazer aqui. Se por um acaso você tiver dúvida na resolução do sistema, aqui no canal tem uma playlist chamada Lembretes. Lá nessa playlist tem um vídeo específico explicando como resolve o sistema por substituição, tá? É que quando tem razão, eu acho mais prático substituição. Bom, vamos lá. Em uma cidade, a razão entre o número de pessoas e o número de animais domésticos é 12:5. Se o número de pessoas dessa cidade aumentar em 15% e o número de animais diminuir 924, a razão passará a ser 15:4. O número atual de pessoas na cidade é... Eu esqueci, mas ali eu poderia ter colocado que também temos o conteúdo de porcentagem. Agora, lendo o enunciado, vi que faltou ali, tá? Vamos lá. O que o enunciado diz? Que a razão entre a quantidade de pessoas para a quantidade de animais é 12:5. Quando o enunciado me diz isso, eu posso aplicar a propriedade das proporções, que me diz que se eu multiplicar isso, vai ser igual a isso. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, tenho que 12A é igual a 5P. Logo, se eu dividir por 12, eu tenho a quantidade de animais, ok? Vou guardar esta informação aqui. Vai ser importante pra gente. Aí diz que se a população aumentar 15%, se a população aumentar 15%, ela vai ficar a equivalente a 1,15 da população atual. E a razão... os animais vão diminuir, né? Os animais que eu tinha lá, aquela quantidade, eu vou tirar 924. E a razão vai passar a ser 15:4. Tá, a gente já continua aqui a resolver. Só quero fazer um parênteses sobre aquele 1,15, tá? Vou fazer um bilhetinho aqui assim para você. Quando uma mercadoria, ela tem um valor dela normal, a gente diz que é o 100%, preço cheio. A população aqui é 100%. Mas, se ela tiver um aumento de 10%, eu posso dizer que ela passou a ser 110%. E se ela, ao mesmo tempo, ela tiver um desconto de 10%, ela passou a ser 90%. Da onde, então, 1,15?
ela era 100%. Aumentou 15%, não aumentou? Então, ela ficou com 115%, que é 115 sobre 100. E quanto dá isso? 1,15, ok? Lembrado? Porque é 1,15 ali, tá? Então, agora vamos voltar. A gente tinha uma informação aqui que era A igual a 5P sobre 12. E agora eu tenho uma segunda igualdade ali. Então, eu vou multiplicar, vou aplicar a propriedade das proporções ali também, tá? E vai ficar assim. O 1,15 vezes 4 dá 4,6P é igual a 15 vezes A menos 924. E aqui a gente tem que fazer a propriedade distributiva, aplicar a distributiva. Então, fica assim, 4,6P é igual a 15A menos 15 vezes 924. E isso vai ser 13.860. Agora, eu tenho aqui, ó, o valor de A. Então, o que eu vou fazer lá? Eu vou substituir. Onde tem A, eu vou escrever 5P sobre 12. Então, vai ficar assim, ó. 4,6P é igual a 15 vezes aquilo ali. 15 vezes 5P sobre 12. Menos 13.860. E agora? Eu vou continuar aqui do lado, tá? Vou fazer essa conta aqui, ó. Tá? Então, vai ficar 4,6P é igual a 15 vezes 5P. 75P sobre 12. Ah, dava para simplificar. Sim, dava para dividir por 3, né? Menos 13.860. Agora, tá vendo que eu tenho um denominador 12? Como é que eu faço para tirar ele dali? Frações equivalentes, tá? 12 menos alguma coisa sobre 12. Se você tem dúvida nesse pedacinho aqui, na playlist Lembretes, pesquise por frações equivalentes, tá? Ó, era 1, eu multipliquei e ficou 12, então eu multipliquei por 12. Multiplique por 12 o numerador. Quanto que vai dar 12 vezes 4,6? 55,2P. Agora aqui, ó, era 12 e ficou 12. Então, multipliquei por 1. Então, faça vezes 1. Dá ele mesmo. Agora, era 1 e ficou 12. Então, eu multipliquei por 12. Então, eu vou multiplicar por 12 o 13.860. E vai dar 166.320. Agora, eu não preciso mais desse 12, tá? Então, agora, eu vou ter aqui, ó, 55,2 P menos 75P é igual a menos 166.320. 55,2 é positivo. E eu vou subtrair 75. Então, vai ficar negativo. Menos 19,8P é igual menos 166.320. Agora, divide tudo por 19,8. Menos 19,8. Então, a resposta vai ficar positiva. E se você dividir tudo por menos 19,8, você vai encontrar 8.400. 8.400 é P. P era o quê? Pessoas. E o que o enunciado pede? O número atual de pessoas. Então, 8.400. Próxima questão. Essa é uma questão que trabalha a regra de 3. E regra de 3 é, assim, praticamente certeza que você vai encontrar em prova de concurso e de qualquer banca, não só a VUNESP.
Nesse caso, nós vamos trabalhar com a regra de 3 composta, tá? Então, existe a simples e a composta. Como essa questão é composta, eu considero que é um pouco mais trabalhosa, mas não é mais difícil, mas eu vou abordar as duas, tá? Antes, porém, o segredo de uma regra de 3 está aqui, ó. A gente tem que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Entenda assim, quando você comparar, se as duas grandezas aumentarem, nós vamos dizer que elas são diretamente proporcionais. Quando as duas grandezas diminuírem, nós vamos dizer que elas são diretamente proporcionais. Mas quando uma aumentar e a outra diminuir, inversamente proporcional. Não é sempre, não é só isso, sabe? A gente precisa analisar a razão. Mas aqui, tudo bem você gravar desse jeito. Se aumenta ou diminui, as duas são diretamente proporcionais. Mas se uma aumenta e a outra diminui, a gente vai dizer que são inversamente proporcionais, tá bom? Então, vamos ler o enunciado para a gente entender o que nós vamos ter que fazer. Uma empresa produz um certo tipo de peça e as embala em um lote do tipo L, que contém um determinado número de peças, ou em um lote do tipo P, que contém o dobro de peças do lote L. Então, eu vou dizer que eu tenho um lote pequeno e um lote grande, tá? E o lote grande é o dobro do lote pequeno. Para produzir peças para 12 lotes do tipo L, que é o meu tipo pequeno, 3 máquinas idênticas devem funcionar por 5 horas. Para produzir peças para 20 lotes do tipo B, que é o tipo grande, 8 dessas máquinas devem funcionar por tanto tempo. Então, nós temos aqui nesse enunciado 3 coisas para a gente poder comparar. A gente tem máquinas, que a gente vai ter 3 e vai ter 8. A gente tem um determinado tempo que essas máquinas trabalham. E a gente tem também a quantidade de peças por lote, ou a quantidade de lote, tá? Eu vou chamar aqui de lote e aí eu te explico como que eu vou proceder, tá bom? Então, de acordo com o enunciado, eu tenho 3 máquinas que elas funcionam por 5 horas. Eu só vou apagar aqui para a gente se lembrar que isso aqui está em horas. E elas produzem 12 lotes do tipo L. Fazem lá um tantão de peça aqui para dar para 12 caixas. Entenda assim. E o enunciado quer saber 8 máquinas, por quanto tempo que elas deverão trabalhar, então eu não sei o tempo, eu vou colocar X, para produzir 20 lotes do tipo P. Só que 20 lotes do tipo P, do grande, equivalem ao dobro do se fosse pequeno, certo? Então, eu vou considerar aqui para produzir 40 peças. Porque, na verdade, não é nem peça. São 40 lotes do tipo pequeno. Então, aqui, ó, vou pôr entre parênteses lote do tipo pequeno. Na primeira situação, elas produzem 12 lotes do tipo pequeno e agora elas estão produzindo 20 lotes do tipo grande. Mas para eu não misturar aqui, eu estou falando de lote tipo P, equivale a 40 lotes do tipo pequeno. Esse é o segredo da questão, ok? E como é que a gente faz agora? Agora você vai copiar não. Nós vamos analisar as grandezas primeiro, daí depois eu falo da cópia. Vamos comparar a quantidade de máquinas e o tempo. Pensa assim, você tem 3 máquinas para fazer um determinado trabalho e elas demoram 5 horas. Tem uma só, minhas 3 máquinas demoram 5 horas. Se de repente eu ligar 8 máquinas, o que vai acontecer com o tempo? Vai ser mais rápido, vai diminuir o tempo, certo? Mas eu aumentei a quantidade de máquinas. Repare que era 3 e ficou 8. Eu aumentei. E você está me falando que eu vou diminuir o tempo. Quando um aumenta e o outro diminui, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais.
Agora, vamos fazer do outro lado. Nós vamos comparar o tempo com o lote. Para fazer 12 lotes, 12 caixas, sei lá, ela demorou 5 horas. Mas se eu quiser que faça muito mais, quero que faça agora 40, mais que o triplo. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar também. Então, se eu aumentei o tempo e eu aumentei a quantidade de lotes aqui, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, ok? Então, como é que nós vamos fazer? Já analisamos as grandezas. Nós vamos copiar, aqui tem x, na ordem em que ela aparece ali, 5 para x. É a nossa primeira razão. 5 para x. E ela vai ser igual a outra razão. Só que se a outra for diretamente proporcional, ela vem na mesma ordem, ela vem do jeitinho que tá ali. Se ela for inversamente proporcional, você vai inverter, tá bom? Então, vamos pegar as máquinas. Máquina, a gente não tinha concluído que elas eram inversamente proporcionais? Então, eu vou inverter. Vai ficar 8 para 3. Por que eu fiz isso aqui? Porque ela nas duas grandezas, são inversamente proporcionais. Se fosse uma regra de 3 simples, era isso aqui, tá? Você já ia partir daqui para a próxima etapa, digamos assim. Mas como ela é composta, eu tenho uma outra grandeza aqui, eu vou multiplicar. Agora, lote e tempo, o que a gente tinha concluído? Que elas eram diretamente proporcionais. Então, vem do jeitinho que tá lá, 12 para 40, ok? Agora, a próxima etapa é multiplicar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar 5 para x. E agora aquele 8 com 12, com 3 ali, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, como eu posso multiplicar. Eu vou fingir que eu não vi que dá para simplificar, tá? Porque muita gente não percebe. Então, eu vou fazer 8 vezes 12, que dá 96. E 3 vezes 40 dá 120. Só multipliquei. Numerador e denominador. Agora, a gente vai aplicar a propriedade das proporções. Diz que eu posso multiplicar assim, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar assim, ó. 96x é igual a 5 vezes o 120. E 5 vezes 120 é 600. Como é que eu faço para achar o x? Divido tudo por 96. Só que aqui eu tenho um problema. Vai dar 6,25. E cuidado, ponto de atenção, tá? Eu vou pegar a caneta preta, eu dificilmente uso preta. Ponto de atenção aqui. Esse resultado aqui, 6,25, é o tempo. Tempo em horas. 6 horas e não é 25 minutos, tá? Isso aqui é 6 horas e 1/4 de hora. Isso aqui é 0,25. É a mesma coisa que 1/4 de hora. E quantos minutos eu tenho num 1/4 de hora? O meu relógio aqui, 1/4. Porque 1 hora, o meu ponteiro dá a volta completa, né? Em 1/4, o meu ponteiro só vai andar esse pedaço aqui, ó. E quantos minutos que eu tenho em 1/4 de hora? Eu pego os minutos da hora e divido por 4. 1 hora tem 60 minutos. Se eu dividir 60 por 4, eu encontro 15 minutos, ok? Então, resposta, 6 horas e 15 minutos. Uma outra sugestão que você poderia fazer, tá? Você poderia usar o tempo em minutos. Eu vou escrever em amarelo, e não fica muito bom para leitura, mas funciona. Daí ficaria assim, ó. Você escreve as horas em minutos. Então, 5 aqui, ó. Quantos minutos tem em 5 horas? 300. Igual a 8 para 3 vezes 12 para 40. Ok?
Daí eu faço tudo isso aqui, mas vai ficar igualzinho ali do lado, tá? 8 vezes 12, 96 por 120. Agora a gente multiplica. 96x é igual a 300 vezes 120. E eu divido por 96. Quando eu dividir por 96, eu vou encontrar a minha resposta. Isso aqui era o quê? Minutos. 375 minutos. E aí eu passo de minuto para hora. Tá? É um outro jeito de fazer. Agora, muito cuidado. Nesse jeito que eu fiz por primeiro, esse 25 aqui, você pode se enganar achando que é 25 minutos. E não é. É 0,25, que equivale a 1/4, que equivale a 15 minutos. Próxima questão. Uma questão que envolve a equação do segundo grau. A equação do segundo grau faz parte do conteúdo do Ensino Fundamental 2, mas dificilmente aparece na prova. Não é uma coisa muito comum, tá? Exceto quando o edital cobra conteúdos do ensino médio, daí costuma aparecer mais. Mas é um conteúdo do Ensino Fundamental 2, tá? Temos então um problema para a gente resolver e eu vou fazer um esquema para você entender onde entra a equação do segundo grau, tá? Um grupo de amigos combinou de preparar uma festa. Cada amigo deveria levar 2 pratos de iguarias, cada prato contendo um número de iguarias igual ao dobro de amigos do grupo subtraído menos 8. Se o total de iguarias que foram levadas foi 1.768, o algarismo da unidade do número de amigos. Então, primeiro eu preciso descobrir qual é o número de amigos, né? Quantos amigos eu tenho participando dessa festa em que cada um vai levar um prato. Pensa assim, eu tenho um amigo. Esse amigo vai levar o prato 1 e vai levar o prato 2, que ele chama ali de iguaria, né? Quantas iguarias tem que ter no prato? Em quantidade de amigos, menos 8. Então, esse prato aqui vai ter essa quantidade de iguarias. E esse prato aqui vai ter esta quantidade de iguarias. Isso tudo para o meu amigo 1. Mas essa festa vai mais gente. Então, vou ter um outro segundo amigo. Ele vai levar um prato que vai ter a menos 8 iguarias. E ele vai levar um outro prato que também tem a menos 8. E quantos amigos eu vou ter levando tudo isso? Se for um amigo só, um amigo, ele vai levar 2 pratos. Com 2 amigos, eles vão levar quantos pratos? 4. Então, depois eu vou apagar aqui por falta de espaço. Um amigo só, ele vai levar 2 pratos. 2 amigos, vai dar um total de 4 pratos. E se eu tiver 3 amigos, vai dar um total de 6 pratos. Então, a quantidade de pratos, ela é o dobro da quantidade de amigos. Mas se eu no final da história aqui tiver amigos, quantos pratos eu vou ter? O dobro da quantidade de amigos. Então, eu vou ter o dobro de A. Vai ser a quantidade de pratos. Tudo bem? Então, se eu tiver um amigo, 2 pratos. 2 amigos, 4 pratos. Então, repare que a quantidade de pratos é sempre o dobro da quantidade de amigos. Se eu tiver amigos, eu vou levar, vamos ter nessa festa 2A como pratos. Então, eu vou dizer assim, que eu tenho amigos. Pratos. Qual é a quantidade de pratos? O dobro da quantidade de amigos. E qual é a quantidade de iguaria por prato? Cada prato tem quantas iguarias? A quantidade de amigos menos 8, ok? Então, eu não preciso mais desse esqueminha aqui. Vamos apagar. Agora, então, vamos pensar. Então, diz que temos 1.768 iguarias. Mas eu tenho 2A
pratos, né? E cada prato tem A menos 8. Então, a quantidade de pratos vezes a quantidade de iguarias deu 1768. Agora eu vou multiplicar. E quando a gente multiplica, a gente aplica a propriedade distributiva. Então, é 2A vezes A, isso é 2A ao quadrado. E 2A vezes menos 8 dá menos 16A, igual a 1768. Agora nós vamos resolver a equação do segundo grau. Eu vou explicar, mas se você ficar com dúvida, de novo, aqui no canal tem uma playlist chamada Lembretes, e lá existe conteúdo específico sobre a equação do segundo grau, que eu detalho bem como faz, como resolve, a completa, incompleta e assim por diante, tá? Aqui vai ser mais rapidinho. Como que nós vamos resolver? Nós vamos pegar aquele 1768 e passar para o lado esquerdo. Então, ele vai ficar assim, ó, 2A ao quadrado, menos 16A, menos 1768, é igual a zero. Eu usei A para amigo, mas na fórmula da equação do segundo grau existe um outro A e a gente não pode confundir. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou trocar essa letra A por um X, para que a gente não confunda o A do amigo com o A da fórmula, tá? Então, ela vai ficar assim, 2x ao quadrado, menos 16x, menos 1768, igual a zero. Aí, nessa equação, eu tenho A igual a 2, B igual a menos 16 e C igual a menos 1768. De onde veio isso? O A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é o do x e o C é o termo que não tem x, termo independente, tá? Agora a gente vai resolver. Para resolver a equação do segundo grau, eu vou calcular o delta primeiro. E delta tem uma formulazinha. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quem é o B? Menos 16. Então, é menos 16 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto vale o A? 2. E quanto vale o C? Menos 1768. Delta vai ser igual. Menos 16 ao quadrado é menos 16 vezes menos 16. Isso dá 256. Cuidado com o sinal agora. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. E menos 8 vezes menos 1768 vai dar positivo. E isso dá 14.144. Então, somando, eu tenho o valor de delta, que é 14 e 400. Bom, isso é delta. Como é que eu faço para achar o valor de x? X vai ser igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Menos b. Quanto que valia o b? Menos 16. Então, vai ficar menos 16, tá? O menos é esse menos aqui de cima e o menos 16. Mais ou menos. Raiz de delta. Raiz de 14.400. Sobre 2 vezes A. Vou voltar lá, ó. A vale 2. Então, 2 vezes 2. Opa. 2 vezes 2. Então, vamos lá. X vai ser igual. Menos 16 é mais 16. Vou trocar a caneta aqui só um pouquinho. Agora, mais ou menos. Raiz de 14.400 é 120. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 14.400, tá? Sobre 4.
Daqui nós vamos ter duas respostas. Vou chamar assim, x1 e x2. O x1 vai ser 16 mais 120 sobre 4. E o x2 vai ser o 16 menos 120 sobre 4. Esse primeiro dá 136 sobre 4, que é 34. E o segundo eu nem vou fazer, porque aqui em cima, no numerador, vai dar um número negativo. Como dá um número negativo, e esse x representa o que mesmo? Quantidade de amigos. Ele não pode ser negativo. Então, com isso, eu concluí que a quantidade de amigos está aqui, ó, 34 amigos. Que bom, tenho 34 amigos. O enunciado poderia perguntar agora, quantidade de pratos, quantidade de iguarias, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mas o que ele pergunta? Qual é o algarismo das unidades? Então, vamos lá. Nosso número é o 34. Esse 4 é unidade, esse 3 é dezena, e se tivesse mais um número aqui, seria centena, tá? Então, algarismo das unidades. Tá feito. É 4. Agora, uma questão que envolve equação do primeiro grau. Uma livraria fez uma promoção para vender todos os 235 livros de um determinado autor que tinha estoque. Em 3 dias, todos os livros foram vendidos, de maneira que, no primeiro dia, foi vendido 1/4 do total de... No primeiro dia, foi vendido 1/4 do total vendido nos outros 2 dias. Então, é 1/4 de uma determinada quantidade que eu ainda não sei qual é, porque é o total vendido nos outros 2 dias. No segundo, foram vendidos 22 livros a mais que no terceiro. Então, eu tinha que pegar aqui 22 livros a mais que o do terceiro. Poxa, e no terceiro dia ele não fala. Então, eu vou dizer que no terceiro dia vendeu X. E no segundo? Então, no segundo ele vendeu a mesma quantidade que é X, mais 22. E no primeiro? 1/4 de quanto? 1/4 que tinha nos outros dias. Então, é 1/4 de 22 mais X mais X. Isso aqui é igual a 1/4 de 2x, tá? 2x mais 22, ok? Esse é o primeiro dia. E ele diz que quando vendeu tudo isso aí, vendeu quantos livros? 235. Então, nós podemos escrever uma equação. Qual é a equação? O que vendeu no primeiro dia, mais o que vendeu no segundo, mais o que vendeu no terceiro, vai dar 235. Então, o que vendeu no primeiro dia, mais o que vendeu no segundo, mais o que vendeu no terceiro, é igual a 235. Pronto. Agora a gente vai resolver essa equação. E como que a gente vai fazer para resolver essa equação? Primeiro, eu vou dar um jeito de me livrar desse 4, desse denominador 4. Como que eu vou fazer isso? Frações equivalentes. Ó. Todos esses aqui, eles têm denominador 1, certo? Então, eu vou colocar aqui denominador 4 para eles. Se você tem dúvida nesse passo de frações equivalentes, na playlist, lembretes, tem lá. Ó, aqui era 4, ficou 4. Então, multipliquei por 1. Multiplico por 1 numerador, ele vai ficar exatamente como estava. Agora, cuidado com os outros. Eu tinha 1 e ficou 4. Então, multipliquei por 4. Aqui em cima fica 88, porque é 22 vezes 4.
E o x era 1, ó, ficou 4. Então, eu multipliquei por 4. Então, aqui em cima vai ficar 4x. E o outro? Também 4x. E agora, 235. Era 1, ficou 4. Então, multipliquei por 4. Então, vai ser 235 vezes 4. 940. Agora, eu não preciso mais desse denominador. E eu vou agrupar as informações que eu tenho. Veja, eu tenho aqui 2x, 4x e 4x. Quanto dá isso? 10x. E o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho, vou pegar um amarelo aqui, ó. Eu tenho 22 e 88. E quanto dá 22 mais 88? 110. Então, eu tenho aqui 110. E do lado de lá eu tinha 940. Então, 10x é igual a 940 menos 110. Então, 10x é igual. E 940 menos 110 dá 830. X é igual a 83. Só dividir por 10, tá? Acabou? Vou ver o que o enunciado quer com isso. X é a quantidade de vendas do terceiro dia. O total de livros desse autor que foram vendidos no primeiro dia. Ele não quer saber do terceiro dia. Quer saber do primeiro. E do primeiro dia, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou escrever no lugar de x 83. Vai ser 1/4 vezes 2x. Cada x vale 83, hein? 166, porque são 2x mais 22. Então, é 1/4 vezes 166 mais 22 vai dar 188. E é só dividir 188 por 4, que vai dar 47. Então, no primeiro dia foram vendidos 47 livros. Letra A. Próxima questão. Uma questão que aborda média aritmética, conteúdo super frequente. Média aritmética tem mais de um tipo, mas aqui a média aritmética simples. A gente sempre soma os valores dados e divide pela quantidade, tá? Então, média das suas notas bimestrais eram a soma das notas e eu divido pela quantidade de notas. Um ciclista percorreu uma certa distância em alguns dias. Após ter percorrido 330 km, ele trocou um dos pneus da bicicleta por um pneu step, de maneira que, considerando os 3 pneus usados durante todo o trajeto, a média aritmética do número de quilômetros percorridos por pneu foi 400. Ele já dá a média. A distância percorrida pelo pneu menos usado, ou seja, o que percorreu a menor distância, foi. Bom, esse ciclista está saindo agora. Então, ele tem o pneu 1 na sua bike e o pneu 2. Acabou de sair. E ele vai percorrer com esses 2 pneus 330. Então, vou anotar aqui. Pneu 1 está percorrendo até agora 330 e o pneu 2 também está percorrendo até agora 330. Aí, ele resolve, nesse momento, trocar um dos pneus. Então, ele vai tirar esse pneu 2, que já percorreu 330, vai colocar um terceiro pneu aqui, que vai percorrer uma determinada quilometragem, porque ele não fala quanto que esse pneu vai percorrer, mas vai percorrer um tanto esse segundo pneu, esse terceiro pneu aqui, né? Vai percorrer X quilômetros. Mas você concorda comigo que o pneu 1, que ficou na bicicleta, também vai percorrer X quilômetros? O mesmo pneu 1 também vai percorrer X. Então, vamos lá. Primeiro dia, saiu com o pneu 1 e 2. Percorreu 330. Tira o 2. Então, o 2 continuou com 330. Ele só percorreu 330. E andou mais um tantão. E esse tanto que ele andou com qual pneu? Com 1
e com o 3. Então, o pneu 1 andou X e o pneu 3 também andou X. E o que ele traz de informação? Que ao final, quando ele chegou lá no destino, a média aritmética dos pneus deu 400. Então, o que eu falei que é a média? A gente vai somar as distâncias percorridas e dividir pela quantidade. Então, eu tenho, primeiro pneu percorreu 330 mais X. Esse é o primeiro. Segundo pneu, somente 330. E o terceiro pneu, somente X. Vou somar tudo isso, vou dividir por quanto? Quantos pneus eu tenho? 3 pneus. E essa média, segundo o enunciado, deu 400 quilômetros. Eu vou reduzir aqui, ó, porque eu tenho um 330, X com X. Vou dar uma ajeitada aqui, vai ficar assim. 660 mais 2x, tudo isso sobre 3, é igual a 400. Aqui tem 1. Então, nesse caso, nós podemos fazer assim, ó. 3 vezes 400 é igual a isso vezes 1. Então, vamos lá. 660 mais 2x vezes 1 vai dar o mesmo 600. Opa! Vai dar os mesmos 660 mais 2x, igual a 400 vezes 3. 400 vezes 3 dá 1.200. Então, 2x é igual. O que eu faço com esses 660? Passo para o outro lado. Cuidado com o sinal. Ele vai negativo e isso aqui então fica 540. É 1.200 menos 660. Dá 540. E agora eu divido tudo por 2. Então, x vai ser igual a 270. Veja que o enunciado pergunta aqui a distância percorrida pelo pneu menos usado. Então, não é o 270. Ou talvez seja, mas não é direto assim, né? Temos que analisar. O pneu número 1, o pneu número 1, ele tinha percorrido 330 mais x. Então, ele é 330 mais x, 270. Esse é 1. O pneu 2 ficou parado no 330. E o pneu terceiro, ele percorreu x, que é 270. Então, o pneu que percorreu a menor distância, coincidentemente, foi o 270. Porque eu poderia pedir a maior distância, né? Então, a menor, C, 270. Vamos para as duas últimas questões, que envolvem a parte de geometria. Essa primeira, ela envolve área e teorema de Pitágoras, tá? Então, área de triângulo. A gente calcula a área do triângulo multiplicando a medida da base vezes a altura divididos por 2. Isso é a área de triângulo, né? E por que envolve o teorema de Pitágoras? Porque às vezes falta a medida de um dos lados. E para encontrar a medida de um dos lados, Pitágoras disse o seguinte: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Para que serve isso? Para determinar a medida de um dos lados, tá? E a medida a, que eu chamei aqui a ao quadrado, é a hipotenusa, tá? Vamos ver na prática como que fica. 3 triângulos isósceles, isósceles. Triângulo isósceles significa que ele tem 2 lados com a mesma medida, tá? Possuem lados em comum conforme mostra a figura, em que as linhas tracejadas representam as alturas de 6 centímetros. Então, a altura aqui é 6, essa altura é 6 e essa aqui é 6. O triângulo de maior área está destacado. Se a menor área entre esses triângulos é 12, o maior tem área? Tá. Então, a área daquele triângulo pequenininho ali, o menor, o da esquerda, é 12. Como é que eu calculo a área dele? Base vezes altura, certo? Poxa vida,
mas eu não tenho a medida da base, mas eu tenho a medida da área. Então, eu posso dizer o seguinte, a área dele, eu vou numerar os triângulos, tá? Então, eu tô falando do triângulo 1, daí esse aqui vai ser o 2 e esse aqui vai ser o 3, tá? Ó, no triângulo 1, a área dele é base vezes altura sobre 2. Diz o enunciado que a área dele é 12. Quanto mede a base? Não sabemos. Então, eu vou dizer que a base mede x. E a altura? 6, divididos por 2. Quanto vale x? Que é 1. Vamos multiplicar cruzado, vai ficar assim. 6x é igual a 12 vezes 2, que é 24. Divido tudo por 6, x vale 4. Então, a medida x, que é a base do triângulo 1, mede 4. Então, eu vou pegar, eu já vou apagar aqui, só diminuir o tamanho da borracha, vou apagar esse 6 aqui para não poluir. E veja, que importante agora. A base mede 4, mas esse segmento aqui em azul mede 2. Por quê? Porque o triângulo é isósceles. E o isósceles, a altura divide bem certinho ao meio. É uma característica do isósceles, tá? Então, ali mede 2. Agora, eu preciso calcular a medida do lado do segundo para encontrar a medida do lado do terceiro. Por que eu tô falando isso? A gente tem que encontrar a área do terceiro triângulo. E para calcular a área do terceiro triângulo, eu vou fazer base vezes altura. Mas a gente não tem a medida da base. Então, por isso que eu preciso encontrar a medida de um lado, para encontrar do outro, para depois calcular a área, tá? Então, agora, vou riscar. Vai me ajudar aí a encontrar esta medida verde. Aqui. Então, eu tenho um triângulo retângulo, que aqui mede 2. Aqui tá o verde, que eu não sei quanto mede, e eu vou chamar esse verde de y, essa medida verde de y. E aqui tem uma medida tracejada lá, aqui a gente sabe que mede 6. Olha o triângulo retângulo aqui. Então, vamos lá. Triângulo retângulo, e esse y é hipotenusa. Por que ele é hipotenusa? Porque ele é o oposto a 90 graus. Então, y ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 36 mais 4. Então, y ao quadrado é igual a 40. E quanto, então, que vale o y? É um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 40. Como eu não sei qual é, assim, eu vou deixar a raiz de 40 e vou deixar desse jeito, vai ser útil depois, vou usar como raiz de 40 mesmo. Se eu precisar, eu calculo um valor aproximado, tá? Se precisar. Bom, então, agora eu já sei que o y mede raiz de 40. Eu vou apagar de novo aqui e vou escrever que esse pedaço de amarelo, agora sim, esse pedaço aqui, ele mede raiz de 40 sobre 2. Por quê, Vanessa? Por que mede raiz de 40 sobre 2? Tô falando desse triângulozinho aqui, ó. Tem um triângulo, e daí aqui tem um lado preto ainda, que eu não risquei. Tá vendo? Esse triângulozinho que tá até onde eu escrevi o número 2. Eu não falei que o isósceles, a base, a altura divide a base ao meio? Então, eu cheguei à conclusão que era a raiz de 40. Mas como ali é a metade da base, aqui é raiz de 40 sobre 2. É a metade. E aqui tem 90 graus. Aqui mede 6. E agora nós vamos descobrir a medida desse lado aqui, que tá em preto, tá bom? Que eu vou chamar de z. Vamos aplicar Pitágoras de novo, tá? Z ao quadrado é igual
a 6 ao quadrado mais raiz de 40 ao quadrado sobre... Como é que eu vou fazer isso? Ó, raiz de 40 sobre 2 ao quadrado. Vamos lá. Z ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, tranquilo, né? Mais. Agora aqui, ó, o número ao quadrado é ele vezes ele. Raiz de 40 ao quadrado é raiz de 40 vezes raiz de 40. Isso vai dar raiz de 1.600. Só que a raiz de 1.600 é o próprio 40. Então, o número, a raiz elevada ao quadrado vai dar o número que tá ali, tá? Então, raiz de 2 ao quadrado dá o próprio 2. Raiz de 37 ao quadrado vai dar o próprio 37, tá? Agora aqui, ó, e 2, esse denominador 2 ao quadrado é 4. Então, z ao quadrado é igual a 36. Quanto dá 40 por 4? 10. Então, z ao quadrado vai dar 36 mais 10, 46. Raiz de 46. Essa é a medida z. Ufa, já sei a medida do lado, certo? E o que o enunciado pede? A área desse triângulo. E como que a gente calcula a área desse triângulo? A área desse triângulo é base vezes altura e eu divido por 2, não é isso? Tá. Quanto mede a base dele? É metade ou é inteiro? É inteiro, tá? Porque eu tô falando desse segmento aqui, ó. Base é tudo isso. Quanto mede? Raiz de 46. Vou fazer assim, ó. Área igual raiz de 46 vezes a altura, que era 6. E eu divido tudo isso por 2, porque é triângulo. Então, o triângulo tem que dividir por 2. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dividir esse 6 por 2. Isso aqui vai dar 3. Então, é 3 vezes a raiz de 46. Feito? Aí. Então, a gente teve que, primeiro, aplicar a fórmula da área e aplicar o teorema de Pitágoras. E eu usei uma propriedade importante. No triângulo isósceles, no equilátero também. No triângulo isósceles, a altura dividiu essa base exatamente em duas partes congruentes, tá? Usei isso em vários momentos aqui para a gente chegar na resposta. Vamos à última questão. Essa questão apresenta a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Eu vou dizer para você que em qualquer triângulo, esse ângulo mais esse aqui, mais o ângulo verdinho aqui, a soma desses três vai ser sempre 180 graus, ok? Vamos usar muito essa informação. E vamos fazer muita conta aqui agora. Vamos lá. Em um triângulo ABC, que é o triângulo maior que está na figura, o ponto M divide o lado AB em duas partes de mesma medida. E os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo, de modo que MP tem a mesma medida que MQ, que tem a mesma medida que MA. Vendo que aqui, ó, na própria figura tem uns risquinhos assim? Isso é para indicar que ele tem a mesma medida, tá? Conforme mostra a figura, a medida do ângulo beta é... Tá, por que o enunciado faz tanta questão de ficar falando que a medida de lado é a mesma, sendo que me interessam os ângulos, né? É porque aqui, quando eu tenho um triângulo qualquer, meu triângulozinho aqui, mas eu te falo que esses dois lados têm a mesma medida, então você vai anotar aí que esses dois ângulos também têm a mesma medida. Isso vale quando o triângulo é isósceles. Tá vendo que na questão anterior também tinha uma propriedade isósceles? Aqui também. Então, quando o triângulo é isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida, tá? Por isso que o enunciado fica falando que tem a mesma medida, porque a gente vai precisar dessa informação. Bom, eu quero saber a medida deste ângulo vermelho aqui, ok?
E como que eu vou fazer para descobrir a medida dele? Nós vamos descobrindo os outros. A gente vai descobrir essa, por exemplo, que a gente vai descobrir essa, daí a gente acha esse, aí a gente descobre aqui, descobre lá, daqui a pouco a gente descobre aqui, e aí finalmente a gente acha aqui, entendeu? A gente vai caminhando por toda essa figura para descobrir as medidas dos ângulos. Ah, não tem um jeito direto, um cálculo para fazer direto? Não, a gente vai primeiro procurar as medidas, achar as medidas aí nos outros triângulos, para depois achar a medida do ângulo beta, que é o que está faltando lá, tá bom? Então, nós vamos começar olhando esse ângulo que mede 30 graus. Vamos aqui? 30. Ó, porque aqui tem um triângulozinho e lá em cima mede 14. Esse aqui mede 30. Então, eu consigo descobrir a medida desse ângulo aqui, que eu vou chamar de Y? Consigo ou não consigo? Consigo. Por quê? A soma dos ângulos do triângulo dá 180. Então, Y, que é o azul, mais 14, mais 30, vai dar quanto? 180. Fazendo isso, eu descubro a medida do ângulo azul. Eu só vou limpar a figura e marcar que nós estamos falando desse ângulozinho aqui azul, tá? Y vai ser igual a 180 menos 44 graus. Então, esse ângulo Y mede 136, ok? Se você quiser, no teu caderno aí ou na prova, é bom anotar na própria figura. Eu só não vou anotar na própria figura para não poluir, eu vou ficar apagando e vai dar mais trabalho, tá bom? Agora, no segundo momento, nós vamos descobrir a medida do ângulo amarelo. Esse aqui. Quanto mede esse ângulo? Repare que a soma desse amarelo mais o azul que está do lado vai dar 180. Então, eu vou chamar esse ângulo amarelo de A, tá? Ó, 180. Vou fazer diferente. Vou dizer que o A mais o 136 tem que dar 180. Então, eu posso descobrir a medida do ângulo A, que é 44. Só subtrair 136, tá? Agora, veja, esse último triângulo, esse que tem o ângulo A, ele é isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, eu posso falar com certeza que esse aqui também mede 44. Então, agora, nós vamos achar a medida do ângulo verde. Já usei Y, X, Y, vou chamar de Z, tá? Nós vamos calcular esse verdinho aqui, que eu vou chamar de Z. Nesse triângulo, a soma dá 180. Então, o A eu já sei que é 44. Mais o outro que é 44. Mais o Z vai dar 180. Então, o Z vai ser 180 menos 88. Então, esse ângulo Z mede 92. Pronto, 92. Agora, nós vamos descobrir o ângulo W. Vermelho. Aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Vou chamar de W. Como que a gente vai fazer para descobrir essa medida? Eu não posso dizer que o W mais o 24 mais o 14 mais o Z, que é 92, isso dá 180? Me ocorreu agora que eu falei que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 e ele não é triângulo, né? Mas ali é algo assim, ó. E isso aqui é um ângulo de 180, tá? É igual aqui onde estava o A e o P, eu não falei isso, né? Mas a soma dos dois dá 180.
Ou dos 3, dos 4, tá? Então, agora eu vou achar o W. Como é que eu faço? Vai ser 180 menos 24 menos 14 menos 92. Tudo bem? Então, é 180 menos 24 menos 14 menos 92. E o ângulo W, então, esse ângulo mede 50. Então, agora, vamos lá. Vou pegar uma outra cor aqui, roxo. Esse triângulo, ele é isósceles também, esse aqui. E, então, esse ângulo aqui e esse tem a mesma medida. Por quê? Tá vendo que ele é isósceles? Ó, então, os ângulos da base têm a mesma medida. Então, eu vou chamar esse aqui de T. Daí, eu posso escrever assim, ó. T mais o vermelho. Quanto era o vermelho? 50 é igual a 180. Então, 2T é igual a 180 menos 50. 2T é igual a 130. Divido por 2 e o ângulo T mede 65. Se o ângulo T mede 65, você é capaz de me dizer quanto mede o ângulo U, esse aqui? Não posso dizer que o ângulo U mais o 65, eles medem quanto? 180. Então, quanto mede o U? 180 menos 65. Finalmente, achamos a medida do U. O ângulo U mede 115. Então, enfim, não usei o preto, vou usar o preto. Agora eu posso dizer que o ângulo beta, agora eu tô no triângulo do beta, tá? Mais o 24 mais 115 é igual a 180. Porque finalmente eu tô aqui, ó. Eu dei a volta toda e agora eu tenho esses 3. Eu já tenho essas 2 medidas, falta achar a terceira. Então, o ângulo beta vai ser igual a 180 menos 115 menos 24. E esse ângulo beta, então, a medida dele é 41. Feito? Bons estudos para você. Mas antes de sair, curte, compartilha, se inscreva e se por um acaso você tem dúvida em alguma questão, alguma prova, por favor, comente que eu tento gabaritar para você. Bons estudos!